Então, a gente fez uma linguagem bem fácil, tá? De fácil acesso. Passo a passo para o cadastramento de projetos da Lei de Incentivo à Cultura no Sistema GovGestão. Primeira coisa, se o proponente lá cultural não tem acesso, nunca acessou, é a primeira vez que eu estou entrando lá para fazer o cadastro, eu vou ter que entrar e fazer um cadastro no sistema. Eu vou entrar naquele link ali, tá? E vou preencher um campo de formulário lá para meus dados pessoais, CNPJ, endereço, telefone, importante o telefone do WhatsApp, tá? Porque o sistema envia mensagens também pelo WhatsApp, o e-mail correto, tá? E aí você vai cadastrar o seu usuário ali nesse sistema, tá? Se o proponente não for uma OSC, uma organização da sociedade civil, o que ele faz? Ele deve selecionar outros, tá? E no campo finalidade da organização, que aí a pessoa vai colocar qual é o objetivo da entidade e tal, o proponente, se ele for uma pessoa física ou jurídica, a jurídica bota lá a atividade principal do jurídico. Se for uma pessoa física, pode colocar, eu sou um produtor cultural, tá? Depois, naquele e-mail que você cadastrou, o sistema, com a hora que você finalizar, o sistema vai mandar um e-mail para que você acesse o sistema com o usuário e a senha que vai vir pelo e-mail. Você vai lá, acessa o e-mail e verifica as informações de usuário e senha. Depois disso, eu vou ler primeiro, depois a gente vai entrar no sistema e nós vamos fazer um cadastro de um projeto passo a passo, tá? Vou fazer só a primeira leitura geral para que vocês entendam o que eu estou falando. É a hora que vocês receberem esse arquivo em PDF, vocês sabem o que está escrito ali do que eu estou falando agora. Depois do confirmado o recebimento, o proponente deve acessar o seguinte link, entrar no usuário e senha recebidos. Então, é o sistema que você vai cadastrar o seu projeto. Tá? Vai abrir uma página e você deve cuidar, porque alguns computadores, eu acho que alguns sistemas operacionais, têm aquele OK lá. Ah, todos? A primeira vez ou sempre? Na primeira vez, né? Que vocês já passaram por isso. Lá embaixo, ó, tem um OK, vocês conseguem ver lá embaixo? Tá? Às vezes aquilo está lá no cantinho, aquilo é uma segurança do sistema. Você tem que clicar lá primeiro, aí depois você consegue digitar o seu usuário e senha. Tá? Então verifique isso. É no primeiro acesso que aparece esse OK. Tá? Para cadastrar o projeto, o proponente deve consultar o manual do sistema GovGestão, que ensina o passo a passo. Esse link que está ali é um manual extenso que tem em cada etapa, onde o que a gente vai fazer agora aqui, né, cadastrar um projeto, está lá nesse manual, passo a passo, tela por tela, momento por momento, o que você tem que fazer. Inclusive, depois o André vai mostrar isso para vocês, existem vídeos no YouTube ensinando cada etapa também. Tá? Posso complementar? Posso complementar uma coisa? Pode. Essa parte terá tanto os manuais quanto os tutoriais de todas as partes do sistema. Então, hoje você está focando muito mais na parte de projetos. Entretanto, ali na hora de prestação de contas, quanto como prestar contas, como inserir a captação de recursos também depois no futuro, quando for aprovado o projeto de vocês, vai ter lá explicando como cadastrar a captação de recursos. Tem manuais, tem um tutorial, tudo tem ali por dentro. É claro que nós estamos sempre à disposição de vocês. Nós vamos ter um outro momento, acho que o momento principal desculpa, André, da gente cadastrar o projeto e vocês participarem da seleção. Esse é o primeiro momento. A hora que o projeto for aprovado e vocês começarem a captar o recurso, a gente volta a fazer um treinamento falando sobre isso. Depois, lá na frente, é importante isso que o André falou. O que vocês cadastrarem hoje num projeto vai ser extremamente importante, colocou isso lá no final, na prestação de contas, tá, desse recurso. Tá bom? Então, fiquem bem atentos. No momento do cadastramento do projeto, no campo, lá embaixo, quando você vai iniciar depois a gente vai falar isso, mostrar direitinho. Lá, quando você vai incluir um projeto, você vai ter que colocar um valor desse projeto, o valor estimado. É a cota que você está participando. 25 mil, 35, eu não me lembro mais, 40 e 70. Né? 25, 35, 50 e 70? Isso. A cota de 25 são os primeiros... A primeira vez que você participa de uma lei de incentivo, certo? É isso? E as outras? Tem, está lá no edital. Está lá. Aí, você lá no valor recebido, você coloca o valor do seu projeto. Vamos supor que é 25 mil reais. Você coloca 25 mil e não coloca lá a contrapartida, né, André? Não precisa colocar, pode deixar em branco.
Salvou. Naquele manual que a gente falou ali, que tem lá um arquivo em PDF, tem lá um cronograma de desembolso, não me lembro mais se tem outras coisas, mas o cronograma de desembolso é só para as parcerias, então vocês não vão precisar, nem vai aparecer, na realidade, essa aba, cronograma de desembolso. Mas como está no manual, a gente fica assim, meu Deus, está aqui o cronograma de desembolso e não apareceu para mim, será que tem alguma coisa errada? Não, tá? Não precisa de cronograma de desembolso, porque não é uma parceria para uma entidade que ela vai executar todo mês um recurso do município, né? Quem já recebeu recursos de entidades, e assim, parceladamente o recebimento do recurso. Tá? Então, vão aparecer as seguintes abas para vocês cadastrarem. O objeto do projeto, vocês vão descrever o que é o objeto. O título do projeto, vocês já estão acostumados, né? É uma coisa bem simples, não uma coisa mais enxuta. O objeto, você vai descrever um pouco melhor qual é o seu objeto. A sua justificativa... lá no objeto, você vai colocar a área de atuação, porque a partir dessa área de atuação é onde que você vai ser selecionado, que você vai, na hora que sair o resultado do edital, diz lá, projeto tal é de dança na cota de 25 mil, o projeto tal é de artes visuais, o projeto tal também é de dança, o projeto tal é de teatro, entendeu? Então é a área de atuação. Tá? E você vai colocar a área de atuação lá no objeto do projeto, porque não tem um campo específico, a área de atuação. Então, você tem que escrever isso lá para que o pessoal da lei, para o pessoal da Fundação Cultural possa depois fazer essa filtragem. Tá? A justificativa é lá que você coloca o seu público-alvo, porque também, vou mostrar depois o edital, você já deve ter lido, né? Tem alguns critérios de avaliação o edital, o projeto, que é por pontuação. Né? E um desses pontos é se, de fato, o projeto atingiu o público-alvo. Né? Então, é importante que vocês identifiquem quem é o público-alvo do projeto e, na justificativa, que vocês vão colocar esse público-alvo. Próximo ali, André. Os objetivos gerais do projeto, objetivos específicos do projeto, ações, metas e monitoramento e avaliação. Isso é uma etapa nova, é uma nomenclatura nova, mas, na realidade, é uma coisa que a gente já faz no dia a dia na execução de projetos. Depois a gente vai explicar melhor o que são essas ações e metas. Tá? Demais informações pertinentes. Importante isso. Isso é um campo lá no GovGestão que você inclui o que você quiser. Você dá um título para aquela informação. Nesse caso, contrapartida. Eu vou escrever contrapartida e vou escrever o que for, arquivar o que for preciso de documento ali. Tá? E outras informações que não estão ali naquelas abas, mas que vocês acham importante colocar isso no projeto para que o parecerista avalie melhor o trabalho de vocês. Tá? Plano de aplicação é o orçamento físico-financeiro. Anexo 2, que vocês vão continuar preenchendo, porque foi lançado no edital esse ano. Né? A gente tem uma proposta do ano que vem mudar um pouco aquelas declarações, sabe? Declaração de que eu vou fazer isso, declaração de que eu vou fazer aquilo, declaração de que eu vou gastar assim, declaração de que eu moro aqui, declaração, né? Então a gente vai tentar fazer uma só. Uma só e declara, exatamente, tá? Então vai mudar para o ano que vem. Então vai facilitar um pouco aquelas 500 declarações que tem, né, no edital. Eu acho que sobe um pouquinho lá, André, que eu também falei do orçamento, de qual era o outro anexo, eu não comentei. Aqui, ó, isso aí. Sobe lá, qual é o título ali? Ações, metas e monitoramentos, tá? Desce um pouquinho, por favor. Ó, as ações e metas devem ser compatíveis com as escritas no anexo 1. Depois tu abre ali no edital, a gente mostra o anexo 1. O que você preencheu no anexo 1, que vocês já preenchiam anteriormente, todos aqueles anexos que vocês já estão acostumados a preencher, aquele anexo 1, aquelas informações que estão lá, tem que ser exatamente também as mesmas que vocês vão colocar no sistema. Não adianta eu dizer que vou contratar um professor de dança no meu anexo 1 e eu não coloco isso lá na minha meta. Tá? Então, vocês têm que exatamente a mesma coisa que vocês colocaram no anexo 1, vocês têm que colocar lá nessas ações e metas. Tá? Desce, por favor. Depois que eu preenchi todas aquelas etapas que a gente vai mostrar para vocês, o produtor cultural deve fazer a geração do plano de trabalho. Aquilo vai gerar um arquivo só, que vocês podem baixar e salvar, se vocês quiserem. Vocês vão ter acesso ao sistema sempre que vocês entrarem ali, né? Mas vai gerar um arquivo PDF de todo o projeto completinho, como era num sistema anterior. Tá?
Caso o proponente queira que outras pessoas assinem o projeto, pode ser que uma entidade resolva fazer um projeto e tem um presidente que vai assinar e tem um tesoureiro ou alguém do Conselho Fiscal que queira também assinar junto com o projeto, você pode adicionar uma segunda assinatura, tá? Mas aquela pessoa tem que estar cadastrada, né? Não, só confirmar mesmo. Em seguida, devem ser anexados todos aquela listagem de anexos que são exigidos no edital está lá. Anexo 1, você vai lá, baixa o arquivo, anexa. Anexo 2, está lá o nome do anexo 2, baixa o arquivo e anexa. Se você não anexar nenhum, esqueceu de anexar, você não consegue salvar o projeto. Ô Lu, eu indico vocês agora nessa primeira fase avaliarem os documentos que estão sendo solicitados no edital, né? E também o que está sendo apresentado no sistema. Então, vejam os documentos que estão sendo requisitados, se é para pessoa física, para pessoa jurídica, e preencham os documentos conforme é solicitado, né? Se tiver pedido algum outro documento a mais, pode botar uma folha em branco no local. Isso, a gente colocou ali, ó. Vamos supor que eu sou pessoa física e eu não tenho MEI, né? Porque eu sou uma pessoa física, não é MEI. Eu estou entrando como produtor cultural pessoa física. Então, eu não tenho que colocar o MEI no certificado de enquadramento do MEI. Beleza? Só que ali está exigindo, certo? Então, o que eu faço? Eu pego um Word, boto documento não se enquadra. Eu botei ali? Documento não se enquadra. Salvo em PDF e coloca lá. Porque eu sou obrigado a colocar um documento lá, tá? Senão o sistema não salva. Tá bom? Isso é uma segurança para que vocês também não deixem de incluir algum documento. Tá? Terminou, finalizei, eu vou finalizar e vou encaminhar para a avaliação. Depois que eu finalizo, coloca na mão de Deus e deixa seja o que Deus quiser. Tá? Não tem mais como, dá para eu voltar lá e alterar? Eu já enviei. É como se eu tivesse protocolado na mão da pessoa e não tem mais volta. Agora vai para a avaliação dos pareceristas. Tá? E aí vai vir um e-mail confirmando o envio. E é importante aqui, ó, o último passo aí. Todas as etapas previstas nesse cadastramento do plano de trabalho são fundamentais para a execução e posterior prestação de contas. Tá? Nos projetos anteriores que foram executados, como é que era feito? O produtor cultural terminava a execução do projeto, fazia um relatório e entregava pessoalmente na Fundação Cultural. E aí, até como a Denise me falou, né? Não sei se foi a Denise ou foi a Elaine, que disse, olha, a gente não sabia se tinha sido aprovado, se não tinha sido aprovado, se estava tudo ok, né? Então, hoje, pelo sistema, você vai conseguir verificar e vai dizer assim, olha, o gestor já deu um ok e o controle interno da prefeitura já deu ok. Então, está encerrado o assunto. Tá? Então, vai ser muito melhor para vocês para controle da prestação de contas desse recurso. E importante que a gente vai falar depois sobre isso também, que todas aquelas despesas que vocês estão prevendo, elas devem ser executadas. E elas não podem ser alteradas a bel prazer. Eu previ contratar um professor de dança. Não quero mais. Eu vou contratar um professor de violino. Melhor? Não, mas agora no sistema é mais ainda, tu entendeu? Porque depois, na hora de prestar contas, se no meio de um caminho você resolve trocar aquela despesa por uma outra, você, quando chegar lá, não vai conseguir, na hora de prestar contas, você vai ter que buscar aquela previsão. Estava lá, professor de dança. Aí você vai você vai pegar aquela despesa professor de dança e vai colocar uma nota de professor de violino, não tem sentido, né? Então, você só pode alterar uma despesa previamente autorizada pelo CITAC. Aí você vai verificar, vai pedir, tem um sistema, né? A gente vai ensinar isso depois, porque isso é depois, tá? Depois do envio, na execução do objeto, tá? A gente vai ensinar vocês como que vocês podem pedir uma alteração um remanejamento das despesas, tá? Eu vou tirar daqui, eu tinha previsto 5 mil para essa despesa, agora eu vou precisar que sejam 10 mil, por isso eu faço a justificativa, envio pelo sistema também, não precisa mais ir lá pessoalmente, entregar, esperar. Aí o gestor vai avaliar e vai aprovar no sistema, você já sabe que foi aprovado, já pode trocar a despesa porque já foi previamente aprovado. Tá? Beleza? A última aí, né? Agora, vamos lá, André, vamos cadastrar influenciado
Ele fez um projetinho de dança. Alguma dúvida com essa primeira parte que a gente passou aqui? Não? Então, vamos lá. Tu vai cadastrar... depois que alguém quer fazer aquele cadastro inicial, acho que aquele cadastro inicial é bem simples. É um cadastro para qualquer coisa na internet, que você vai lá colocar o nome, CPF, identidade... não tem identidade, né? Não. Acho que não. Endereço, e-mail, telefone. Se é uma jurídica, vai perguntar quem é o responsável pela empresa. Vai colocar lá também, tá? Depois que você recebeu o usuário e senha, você vai entrar naquele link que está lá naquele manual e você vai fazer o cadastro do seu projeto. Então, vai lá o André, ele digita o CPF, o OK. Eu não sei se talvez não consigam ver, né, com muita clareza por causa da distância. Isso. Deu? Oi, fala. Quer fazer uma pergunta? Não? Melhor, né? Não, o André, ele... Não sei nem porque ele está com cabelo preto ainda, né? Mas... Eu não tenho cabelo preto, né? Nem branco. Ou com cabelo ainda. Hã? Ou com cabelo ainda, né? Porque o pessoal... É dia e noite perguntando ali, ele está sempre respondendo. Você vai em gestão de projetos e... só vai aparecer para vocês a aba específica de projetos. Não vai aparecer outras abas porque vocês não têm esse perfil. Sim, o Sistema Gov também é para cadastrar o edital, que é uma etapa anterior. Só para vocês entenderem, para a gente poder prestar contas desse recurso, eu sou obrigado a fazer todas essas etapas. Cadastrar um projeto, para eu poder avaliar um projeto, tem que cadastrar ele. Para eu poder cadastrar um projeto, tem que lançar o edital, né? Então, são etapas que o edital já foi lançado, está lá pronto, né? Vocês vão buscar esse edital e para poder lançar esse projeto dentro desse edital. Lá vão ter vários, né? Vários editais. Vocês vão buscar exatamente esse da Lei de Incentivo à Cultura. É isso? Vamos lá. Gestão de projetos. Projetos. Abriu a tela. Agora ele ficou aí. Diminuiu. Isso, André. No caso de... Aqui vão aparecer todos, André? No caso de vocês, só vai aparecer o projeto que vocês cadastraram. Se vocês têm 1, 2, para uma parceria, para lei de incentivo à cultura, para a lei de esporte, só vai aparecer aqui na tela o projeto que vocês estão cadastrando. Não vão aparecer outros projetos. Então, vocês vão colocar incluir. Vocês vão colocar um projeto novo. Tá? Lá na primeira aba, lá em cima, processo de parceria. Vocês vão buscar o edital. Lá na lupa, cliquem na lupa e procurem o edital. Qual é o número do edital, André? 553, ali o ID. 553? Né? 553 é o ID do edital da Lei de Incentivo à Cultura. Deixa eu complementar. Oi? Mas qualquer coisa, deixa eu complementar só um detalhe. Qualquer coisa vocês podem vir aqui, e no filtro, vocês podem colocar Lei de Incentivo à Cultura e clicar em pesquisar. Quando clica em pesquisar, vai aparecer só somente esse. Depois seleciona ele, selecionar, ou dá duplo clique, né? Nele. Então, vocês já estão no edital da Lei de Incentivo à Cultura. Tá certo? Se vocês selecionarem um edital diferente, né? Vocês vão cadastrar um projeto em outro edital e não vão participar da seleção, né? Então, cuidem para ser exatamente o da Lei de Incentivo à Cultura. Tá? Quem é que está participando? É uma pessoa física ou jurídica? Porque quando eu acesso ao sistema... se eu tenho uma empresa, eu acesso pelo CPF. Meu usuário e senha é CPF. Porque eu posso fazer um processo para mim, como pessoa física, eu posso fazer um projeto para a empresa que eu trabalho, né? Então, eu tenho que selecionar qual é o CNPJ ou o CPF que eu estou representando nesse momento. Tá?
Tudo bem. Você fez o seu cadastro lá no portal da transparência do InfoCidadão? Como CNPJ? Com o CNPJ? É. Sim, porque tu pode ser usuário CPF. Não, mas se tu quiser protocolar o teu projeto no CNPJ, tu tem que fazer no teu CNPJ. O cadastro tem que ser feito, tem que entrar lá naquele primeiro passo que a gente fez, cadastrar a empresa ou a entidade ou o MEI, tá? Depois desses cadastros eu posso entrar lá pelo meu CPF. CPF, tu vai buscar esse que tu cadastrou como CNPJ. Entendeu? Não, se tu quiser cadastrar o teu projeto no teu CNPJ, tu vai botar aqui a entidade, ou o proponente será o CNPJ. Ali depois, no segundo campo, está escrito presidente ou responsável. Então, aí tu coloca o nome da pessoa física. Duas vezes. Só pessoa física. Duas vezes CPF. Tá bom? Ó, tá ali o caso do André, ó. Ele é pessoa física, só um pouquinho. Ele colocou pessoa física lá, o proponente, e ele é o responsável também, entendeu? Então, o cadastro dele vai ser como pessoa física. Se fosse uma pessoa jurídica, lá em cima apareceria o nome da pessoa jurídica e embaixo o nome dele, responsável pela empresa. É sempre o responsável legal do CNPJ. Isso, tá? Com licença, mas daí, caso eu coloque uma CNPJ e seja MEI, por exemplo, eu boto nas duas abas... O MEI e o CPF. Porque tu vai entrar como CPF. Tu não vai, no teu usuário e senha, tu não vai digitar o MEI, o teu CNPJ e entrar como usuário. Tu tem que ter dois cadastros, o de pessoa física, que é a pessoa que vai assinar o documento, né, que tu é o responsável pela empresa, e o teu cadastro como empresa mesmo. Tem que fazer dois cadastros, como ela falou ali, tá? Tem que fazer dois cadastros. O de MEI, CNPJ, e quando faz o de CNPJ, automaticamente já entra o do CPF ali, né? Se tu quer fazer pelo CNPJ, só faz o teu CNPJ, coloca lá responsável por esse CNPJ ou seu CPF. A mesma coisa tu vai fazer aqui. Então, tu só vai fazer um cadastro, vai ser para os dois. Se tu quiser ter um cadastro como, quero cadastrar um projeto no teu CPF apenas, eu não quero no CNPJ. Aí tu vai criar como se fosse tudo no CPF, entendeu? Aí, por isso que ali no campo ele pede proponente e responsável. Se tu queres cadastrar o projeto referente ao teu CNPJ, tu vai cadastrar o projeto no teu CNPJ. Mas aí ele está falando, quem é o responsável por esse CNPJ? Aí tu coloca o teu CPF. Mas aí se tu quiser, eu quero cadastrar o projeto com o meu CPF, aí eu vou colocar somente o meu CPF ali, entende? Tanto eu vou cadastrar o projeto como pessoa física e o responsável pela pessoa física sou. Tá bom? Como é que é o nome do projeto que tinhas feito ali? Abre lá o teu Word lá. Título do projeto, Novo Passo. André, gostei. Vai me copiar, né? É. O título do projeto é costumado também bem simples, né? Título bem simples, bem claro, tá? Aí o valor, 25 mil. Valor da cota, não esqueçam, tá? É o valor da cota. É 25, é 35, esqueci de novo. 50, 70. 60, 70? 50, 70, né? São 4 cotas só, né? Eu estou fazendo uma aqui junto, e aí eu vou botar o valor da parceria, eu botei na cota de 30. O que eu fiz agora? Eu criei um título para o meu projeto e eu disse qual era o valor dele. E quem era que estava fazendo esse projeto, qual era o proponente, certo? Sim. 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 Que aí vai abrir essa aba que a gente vai fazer agora ali. Pode falar, pode continuar lá. Vamos lá. Então agora eu vou lá e gerenciar esse projeto, que é aquele que a gente falou antes, tá? Nós vamos gerenciar o projeto. Ou seja, eu vou cadastrar todas as etapas desse meu projeto, tá? Vocês estão vendo que tem um lapisinho ali, ó, em amarelinho e uns cadeadinhos. Enquanto esse lápis não estiver verde, ele não está finalizado. Eu posso ir lá, mexe, volto, vai. O meu objeto objetivo principal, geral, já está tudo certo. Eu posso já salvar, fechar. Beleza, também posso abrir e reabrir a etapa, né?
Mas enquanto ele estiver ali, amarelinho, e não tiver tudo verde, eu não consigo avançar mandar um projeto para frente, tá? Eu não consigo finalizar ele de fato. Aqui vocês vão abrir o objeto, clica lá e gerenciar, abrir uma página em Word. Vocês escrevam o que vocês quiserem do projeto. Pode fazer lá no Word, primeiro copia, joga ali para dentro, salva, tá? E aí escreva o que vocês quiserem. O André vai botar um texto ali. Ó. Fala sobre a área de dança. Isso. Aí ele vai copiar e vai colar lá. Escreva o que vocês quiserem, tá? Que é o objeto do projeto. Só não esqueçam, como o Luciano falou antes, não esqueçam de indicar qual que é a área do projeto. É a área de atuação lá, né? Já de início, né? Isso, a área lá, ó, dança, tá vendo? Isso, bota lá no objeto, tá? Área, dança, tá? O que vai facilitar? Para o parecerista, vai mudar alguma coisa? A princípio, não no caso dos pontos, mas para a Fundação Cultural, depois, para eles fazerem aquela listagem, para saber que os projetos de 25 mil, quantos que são da dança, quantos que são do teatro, né? Quantos que são da música e tal, fica mais fácil para a Fundação Cultural. Por parecerista, não importa para ele se ele vai avaliar o projeto em si, né? Finalizou, gravar. E fecha. Deseja concluir a etapa? Sim. Ficou verdinho. Se eu disser não, eu posso ir lá, volto, escrevo mais coisas. Mas vai ficar salvo. Vai ficar salvo, tá? Tá gravado. Posso, nossa, eu finalizei a etapa e agora eu esqueci que eu coloquei tal coisa. Vai lá, André. Reabre a etapa. Se deseja reabrir, voltou para o amarelinho. Escrevo o que eu quiser de novo, mais coisas, me lembrei que eu tenho que colocar mais algumas informações, vou lá e gravo de novo, finalizo a etapa. Próximo, justificativa. Gerenciar. Mesmo texto em Word, escreva o que vocês quiserem de justificativa. Tá? O André vai colar. Não pode ser só um texto, tá bom assim. O público-alvo, onde é que eu falei que era? Não me lembrava mais onde é que eu disse. Na justificativa? Isso. Na realidade, a gente está deixando os campos mais fáceis para que vocês não deixem de colocar essas informações, né? Mas talvez até no projeto, se eu não preciso colocar público-alvo, tal, mas no que eu estou escrevendo justificativa já está falando o meu público-alvo também, né? Mas para ficar mais claro, coloque público-alvo. O que vocês quiserem colocar ali, tá? O edital pede. Né? Na realidade, o edital diz que tem uma pontuação se de fato o meu projeto está atendendo o público-alvo, né? Então eu vou falar sobre isso lá no finalzinho depois, sobre o edital. Eu tenho que ver se o que eu escrevi realmente está atendendo aquilo lá, tá? Salvou, gravou, pergunta se vai finalizar, sim. Ficou verdinho. Próxima etapa. Objetivos gerais, também vai abrir um Word. Mesma coisa, tá? Escreva da melhor forma, em negrito, em, como é que é? Itálico, tá? Da forma que vocês quiserem. Dá para botar foto? Nesse aqui não? Pessoal, não indico colocar nenhuma foto nesse local. Nesse campo de texto, não coloquem. Coloquem lá na última parte, depois que o Luciano vai mostrar, nos anexos, onde vai ser anexado vários documentos. Coloquem lá naquele campo. Ou nas informações adicionais, que também tem lá, entendeu? Não, lá não indico também. PDF. Eu indico somente naquela última parte. Porque senão pode ficar muito pesado o sistema e vocês vão dizer, tá lento, é porque vocês colocaram imagens nesses campos. Então, eu indico colocar sempre foto e imagens naquela última parte, no final. Nessa parte de texto, eu indico colocarem somente texto ou planilhas, coisas do tipo, tá bom? E lembrando que os arquivos lá que vocês vão anexar depois no finalzinho, o máximo são 20 megas, tá? Por arquivo. Eu vou chegar lá. As demais informações pertinentes são outras informações que não estão aqui, tu acha importante colocar para o parecerista dar uma avaliada, tá? Não aqui ainda. Objetivos específicos, mesma coisa. Gravou, finalizou.
Vocês estão vendo, né? Então, ó, cada etapa que eu estou fechando está ficando verdinho. Ações e metas. Deixa eu voltar lá, então, André, aquela tabelinha lá, eu fiz o André fez uma ideia de fazer apresentações de dança em locais públicos e, quando tiver a apresentação de dança, fazer uma oficina também sobre aquele tema que está sendo apresentado ali e tal. Então, um negócio bem simples, tá? Volta a tabelinha lá embaixo, André, por favor. Aumenta um pouquinho para o pessoal ver. Ó, isso, mas aí eu pensei, né? A gente pensou num projeto de 25 mil, apresentação de dança, por grupo, 1.200 para cada apresentação, 10 apresentações. Professor para as oficinas, 10 oficinas, R$500. Caixa de som para apresentações e oficinas, eu vou levar lá para onde eu for, numa praça, numa escola, numa entidade, né? Dependendo com o objetivo do projeto. Uma caixa de som, um equipamento. Valores hipotéticos, tá? Por favor, não pense, 3 mil ou... Oi. Desculpa, eu não estava conseguindo acompanhar, eu ainda estava tentando entrar no sistema. Quando abre aqueles links para colocar justificativo, objetivo, eu vou ter que fazer copia e cola do meu projeto? Não, tu pode digitar ali também, escrevendo como tu quiser. É um Word, é um editor de Word. Não, é escrever ou copia daquilo que tu tinhas feito anteriormente, de um projeto que tu já fez lá. Hã? Só muda o valor. Tá? Mas você não vai anexar nenhum arquivo ali, tá? Você vai descrever o seu projeto, tá? É que o intuito desse sistema, ele não é ficar simplesmente copia e cola de imagens. Esse sistema a gente está programando para utilizar IA para fazer também toda a parte de análise, tanto de prestações de contas, da captação de recursos, fazer cálculos, né, matemáticos, para verificar como isso pode impactar na questão. Depois que tu escreve um arquivo em Word, porque assim, ó, se eu colo um arquivo que eu digitalizei, uma IA às vezes não consegue fazer uma leitura correta daquele texto, né? Então daí a gente consegue fazer alguns filtros depois, futuramente, tá? E depois, o último, produção de vídeo interativo para as redes sociais, certo? Dá para voltar, editar e a gente abre Sim, eu tô lá. essa tabela eu vou criar ali dentro. Isso, eu já vou lá, vou abrir lá. Eu só abri isso aqui para para vocês entenderem aquele momento lá das metas, o que são aquelas metas e os objetivos, as ações. Volta lá, André, então. Agora a gente tem que falar das metas. Isso, pode abrir. Vou gerenciar. O que são essas metas? Eu tenho lá, especificamente nesse projeto, uma das minhas metas para ter a participação do maior número de pessoas em oficinas de dança e em escolas públicas. Hã? Mas é uma meta. Quantidade, eu quero ter 50 pessoas em cada oficina. Uma meta minha é ter até 50 pessoas. Ou uma meta a fazer 10 apresentações de dança em escolas públicas. Certo? Eu tenho um quantitativo, eu tenho uma meta e eu tenho um quantitativo. 10 apresentações. Então, inclui lá para mim, André. Tu já abriu? Ó, ele vai lá incluir uma meta. Descrição da ação. Pronto. Data de início. Quando é que começa, de fato, esse teu projeto ou essa tua meta? Que dia que vai começar esse teu projeto? Quando é que você vai realizar? Sim, você que sabe do projeto. Esse meu começa dia 1º de maio. Mas será que de maio vai, de fato, acontecer, né? Sim, mas aí por isso eu consigo depois alterar a minha meta. Eu consigo dizer, olha, eu previ para maio, eu captei só em dezembro, então eu vou lá solicitar para a Fundação Cultural a alteração da minha meta.
olha, era maio, agora eu vou alterar para janeiro, porque agora eu de fato captei, entendeu? Eu sou obrigado a colocar uma data, né? Entendeu? Uma previsão, exatamente, tá? Mas se eu colocar dia 1º de maio no ponto, eu não consegui captar o recurso até lá e eu já enviei. Como é que eu faço? Não, justamente isso. Tu já enviou, o teu projeto foi aprovado, tu vai agora captar. Se tu demorar para captar, a hora que tu captar de fato o projeto, tu vai fazer um pedido para a Fundação Cultural a alteração dessas tuas metas, entendeu? Tens que dizer que, de fato, tu não vai... Aquele que era para maio, tu previu agora para dezembro, até janeiro, ou dezembro, ou 3 meses. Isso fica a critério de vocês, tá? Vocês é que vão definir esse tempo de execução dessa meta. Botou lá 31/12, pode ser qualquer data. Indicador físico. É uma apresentação artística, uma apresentação de dança. Eu posso criar indicadores também, né, André? Sim. Ó, eu tenho uma lista de indicadores que já foram gravados por outras entidades, por outras pessoas que fizeram o projeto. Ah, não aparece o meu ali. Eu vou lá e crio um indicador novo, tá? Apresentação artística. Quantas? 10. Quero fazer alguma informação adicional? Escrevo o que vocês acharem importante para aquela meta. Entendeu? O que vocês acharem importante do projeto de vocês. Tá? Próximo. Nossa, ruim de... Descrição da execução e cumprimento da ação. Como é que vai... Só para vocês entenderem a importância de um sistema que é um pouco mais... palavra não é a palavra certa, não é engessado, mas um pouco mais amarrado para que o gestor, a hora que ele libera um recurso para essa pessoa, para esse produtor cultural executar, como é que ele sabe que, de fato, aquele projeto cumpriu com o que ele estava previsto? Ele disse que iam fazer 10 apresentações artísticas de dança em escolas. Como é que eu vou avaliar se isso foi cumprido ou não? Eu posso colocar ali fotos do local com um relatório com a dia e hora da apresentação, com fotos das apresentações, entendeu? Eu preciso avaliar se de fato essa minha meta foi cumprida. O cumprimento dessa meta será realizado por meio de um relatório durante a apresentação de contas, um relatório com as fotos das apresentações, com o local das apresentações, entendeu? Uma lista de presença, vai ser uma produção de um vídeo, com um vídeo gravado, publicado no YouTube, entendeu? Então, como é que eu vou, de fato, verificar se essa meta foi cumprida, tá? Aqui, na realidade, a gente vai reproduzir o cronograma de trabalho, correto? Exatamente. Isso. Porque depois, só para vocês entenderem, quando eu pegar lá, eu contratei um grupo de dança, é uma das metas, certo? Aí, o grupo de dança foi lá, a Juju que está ali, do Milênio foi lá e dançou, vai ganhar 1.200. Aí o Milênio vai tirar uma nota fiscal, que eu vou pagar 1.200 para eles. E eu, na hora de prestar contas, quando eu for lançar essa nota fiscal lá na prestação de contas de comprovante bancário, eu vou buscar essa minha meta. A despesa e o cumprimento dessa meta. Então o sistema já vai ficar todo amarradinho, eu vou saber que de fato aquela nota que eu paguei é uma daquelas metas que estava previsto, tá? Isso. Não dá, né? É pouco. O próximo ali. Fechou a descrição da meta e monitoramento. Vou gravar. Não. São duas coisas diferentes. São dois sistemas de... No próximo? Tu foi no próximo? Ó, Bruna. Ó, deixa eu só dar um help para vocês aqui. Deixa eu só responder do Floriano. Esse sistema ele foi desenvolvido em 2022. Nós fizemos um processo licitatório para contratar uma empresa para fazer um sistema de gestão de controle interno, de prestação de contas de parcerias. Esse é o foi o primeiro objetivo quando a gente contratou o sistema. Tá?
que era a dificuldade que a gente tinha com as parcerias. As entidades prestavam contas com aquele volume, né, que eu falei ali no início, aquele volume de informações, de nota fiscal, eram desse tamanho. As parcerias elas vão para 4 etapas, que é o gestor que avalia, comissão de monitoramento que avalia, controle interno e o administrador, que é o secretário. Então, imagina esse volume de prestação de contas andando, né, de mão em mão. Então, nós fizemos o sistema, foi criado, e implantamos em 2023, 2024, as emendas parlamentares foram utilizadas pelo sistema, e agora a gente está implantando na Lei de Incentivo à Cultura, que é uma das etapas de fiscalização de todas essas transferências de recursos. Tá? Então, é uma empresa privada, não tem nada a ver com... Gov Gestão é porque é governo, né? Mas não tem nada a ver com GovBR, tá? E... Bruna. Por outra plataforma, né? Faz tempo que eu não escrevo um projeto, mas o outro era mais fácil, né? O Prozis. Isso eu falei. O Prozis era só um sistema de recepção de documentos. Entendeu? Então, o sistema, ele não... De quem? Por exemplo, está sendo lançado o edital do Aqui Tem Arte agora. Porque o Aqui Tem Arte não é transferência de recurso. O Aqui Tem Arte, eu estou pagando por uma prestação de serviço para a pessoa executar um serviço de professor. Todos os outros editais vão seguir esse sistema aí. Se for transferência de recursos, sim. Entendeu? Se não for transferência de recursos, vamos supor, o compra de espetáculos, né? Não é... Por quê? Porque o compra de espetáculos é uma execução... Só um pouquinho, Floriano. O compra de espetáculos é uma execução única. Tu vai lá, fez um serviço, a prefeitura vai pagar para ti. Acabou, entendeu? Enquanto a gente transfere recurso para alguém, recurso público, essa pessoa pega lá, que nós temos na Fundação Cultural, né, não, são alguns pontuais, tem produtor cultural que recebeu recurso lá em 2022 e não prestou contas ainda. Hã? Não sei, entendeu? O dinheiro foi transferido para ele, porque essa renúncia de receita, gente, vocês têm que entender que o que a prefeitura ela faz? Ela diz assim, ó, eu não vou precisar desse 1.550.000. Esse 1.550.000, as empresas, ao invés de pegar o ISS e pagarem para a prefeitura, elas vão fazer um apoio a um projeto cultural. Então, é uma renúncia fiscal, exatamente. Tá? Então, é um recurso público, gente. É a mesma coisa que aquele dinheiro do ISS entrasse para a conta do município, né? Só que ele não entrou na conta do município, ele vai direto para a conta do produtor cultural. Então, nós temos que ter prestação de contas desse recurso. Vocês também precisam saber quem é o produtor que ganhou, onde é que ele gastou, né? Então, é para isso que a gente utilizou o sistema. O Prozis, ele não iria fazer isso. Ele só iria juntar os documentos e pronto. Tá? Até mesmo para comentar, Florianópolis já utiliza essa lei de incentivo já há 1 ano, 2 anos já. Então, mesmo sistema. O mesmo sistema. Lá, eles têm um volume absurdo de leis de incentivo. Então, e eles já utilizam, já prestam contas. Então, a gente já teve a segurança de que eles utilizavam. Vocês entenderam ali das metas? Façam quantas metas vocês quiserem, quantas ações vocês quiserem, definam a mensuração disso, a forma de avaliação disso, o quantitativo de cada meta, tá? Definindo todas essas metas como vocês quiserem, voltem, incluam, excluam, tá? Vocês vão finalizar o processo, e aí aquele verdinho lá, eu não me lembro o que era, André, lá em cima. Quantos itens tem cadastrado naquela aba? Nesse verdinho ali em cima, tá? Que o André está mostrando ali. Tem uma meta só. Tá? Demais informações pertinentes. A outra coisa, Bruna. Bruna. A gente quer... Eu sei que vocês estão tentando cadastrar. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem ir lá na controladoria. A gente tem uma sala de reunião lá, o pessoal esteve lá. A gente senta, o André está lá. Abre, eu tinha uma dúvida aqui. O sistema também... O pessoal do sistema lá no chat... Mostra lá, André, no chat. Lá em cima, ó, tem uma pessoa, né? Ó, tá vendo? Tu vai conversar com a pessoa, olha, eu não consigo salvar o tal coisa que... Aí eles vão responder para vocês, tá? Então, eu acredito, não falei com a Ana sobre isso ainda, né, nem com a Beth, provavelmente ela vai estender um pouquinho mais aquela data, acho que era 10 de abril, que termina? Não lembro. 10 de abril, tá? Não,
Depende de vocês, né? Mas se alguém tiver com dificuldade, a gente está aí para facilitar para vocês, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade de alguma ação ali, de não conseguir salvar por algum motivo, por favor, a gente vai mostrar depois ali o telefone, o WhatsApp, pode, né, mandar mensagem, o André atende ali, só não 24 horas, porque a esposa não deixa. Tá? Mas qualquer dúvida a gente está à disposição. Tu vai lá na tua despesa, quanto classificar a despesa. Porque às vezes tem uma etapa que não tem custo. Entendeu? Às vezes uma etapa que tu vai desenvolver teu projeto não requer recurso financeiro. Entendeu? Demais informações pertinentes. É aquilo que eu falei para vocês lá de aquilo que vocês acharem de importante, qualquer outra informação que não está aqui. Poxa, eu queria falar sobre isso do projeto e eu não achei um lugar para colocar, eu achei que não caberia numa justificativa, achei que não caberia aqui nas minhas metas. Eu gostaria de explanar um pouco mais do meu projeto. Tá? Volta lá então, André. Incluir. Descrevam o título da informação. Bota aí. Contrapartida. Isso, né? Contrapartida. Contrapartida nesse caso desse projeto. Clica lá, editar, né? Ó. A contrapartida desse projeto será com realização de além das 10 apresentações artísticas, mais 5 apresentações artísticas nas escolas. Não. A tua contrapartida desse projeto. Demais informações pertinentes. Não. Qualquer coisa que tu queira falar sobre o projeto que tu achou que não tinha algum lugar que... Porque isso é muito pessoal, né? Muito de projeto para projeto, entendeu? Então é um texto também, tá? Você escreve o que vocês quiserem aí também. Isso vai ficar um título lá. Pessoal, E o texto embaixo, mais um título, quantas tiverem. outro detalhe, qualquer campo que estiver no edital, for solicitado, alguma apresentação, algum documento, alguma informação, que não estiver bem claro lá os campos, objetivo geral, objetivo específico, justificativa ou metas, né? Coloque nessa parte de demais informações pertinentes. Coloquem ali, deixe bem explicitado, bem certinho o que vocês querem, para vocês se resguardarem também, entende? Porque isso, todas as informações que vocês lançarem aqui vai aparecer depois num plano de trabalho. Plano de trabalho no completo, vai estar naquele completo, geral bem lá. bonitinho. Então, eu indico vocês também utilizarem, tá bom? O texto da contrapartida, é lá naquele que vai abrir depois no Word. Não, deixa eu mostrar aqui para ti novamente, ó. Vou mostrar aqui, ó. Na contrapartida. Eu vou mostrar novamente. Ó, tu somente coloca o título ali. Ó, vou te mostrar. Você somente... Deixa eu abrir. Ó, somente coloca o título, tá bom? E você aperta em gravar. Quando apertar em gravar, vai abrir esse outro botão texto. Aí você clica nele, ó, aí vai abrir o texto. Se você quiser, eu acho que não há necessidade de você inserir nada ali dentro, tá? Os dados, as informações têm que ser botadas dentro do texto, tá bom? Texto. Isso. Texto. Isso. Tem, essas informações que a gente está dando para vocês, tem nesse manual lá em PDF, que é um arquivo passo a passo, tá? Só uma dúvida. Esse campo texto, posso colocar links da foto? Não indico. Não coloque ali, porque senão pode travar e até mesmo no plano de trabalho pode ficar desconfigurado. Por causa que cada imagem vai ter um formato diferente, vai ter uma, né? Isso, o link pode. Sem problema algum, mas a imagem sim, ela tem uma codificação diferente. Então, indico não colocar no... As imagens a gente vai bom? mostrar um outro campo lá, onde você pode colocar... vai ter lá a opção de portfólio, mas em outros documentos pode colocar o que vocês quiserem de imagens e PDF, tá? Essa explicação de título que você está dando agora é desse plano de aplicação? Não. Demais informações pertinentes. A gente não abriu ainda o plano de aplicação.
Isso, pode abrir. Gerenciar. Iniciar. Qual é a despesa? Apresentação de dança é uma despesa. Vou pagar por apresentação, certo? Isso, vai lá. Nós temos... Volta naquela minha tabelinha lá, por favor, André. Olha só, vocês viram que eu tenho ali prestação de serviços, que é serviços de terceiros e custeio. Vocês entendem o que é custeio, o que é investimento e o que é pessoal, certo? Pessoal é aquele que eu vou registrar, que vai estar na minha folha de pagamento. Isso é despesas com o pessoal. Aquele serviço que você vai pagar por uma nota fiscal de um serviço de um MEI não entra em folha, não é folha, não é despesa com o pessoal, é serviços de terceiros, é custeio, tá? Aqui vocês viram que eu tenho aqui caixa de som. É um... Isso. Outras despesas correntes, é isso que eu estou falando de custeio. MEI geralmente se encaixa em outras despesas correntes, tá bom? Pagamento. Tá? Despesas com pessoal em Cachê de artista, outras despesas correntes. Lembre que é despesas com o pessoal só para quem está registrado, que realmente é lá, está na tua folha de pagamento. É porque o sistema que eu estou te falando, ele é também para entidades, então entidades compram equipamentos, por isso que eu não posso tirar do sistema, porque é ali que a lei de incentivo à cultura, talvez de Florianópolis, permita. Estou só também supondo, eu não sei. Vai que ela permita, então o sistema também tem que ter essa opção de aquisição de equipamentos de investimento. É que assim também, por exemplo, teve em outros municípios, inclusive eu acho que a nossa também teve aqui, que são institutos, instituições que tentam pegar essa lei de incentivo, e muitas delas já têm funcionários dentro dela, então às vezes pode encaixar dentro de despesa com pessoal em encargos, entende? Tá. Pode fazer. Fala. Por exemplo, o proponente ele vai tirar a parte dele. Isso é como despesa de pessoa ou Outras despesas correntes. Porque tu também vai ter que apresentar um comprovante, né? Tá? Então, é como até a Bruna lá falou, eu esqueci do lado da Bruna, Camila. Camila, então, no caso da lei de incentivo, tudo é outras despesas correntes, tá? Não, só concedente, tá? Conveniente é se você tivesse recurso próprio. A lei de incentivo à cultura não permite, né? A entidade pode lá fazer um projeto de 100 mil, ela vai ainda colocar mais 50, vai ser 150. Nesse caso, não entra. Vocês é só o recurso da lei de incentivo. Então, é só o concedente. Então, no valor, eu vou botar... No meu caso, como agora eu vou colocar tudo, eu tirei lá o som, vou botar uma locação, vou trocar, tá? Então, no meu caso, vai ser tudo outras despesas correntes. Então, vai ser lá o 25 mil, que é o valor total, nesse caso, do meu projeto. Vai precisar detalhar depois. Depois eu vou desmembrar isso. Porque eu posso vamos supor, como o André falou, eu posso ter folha do 25 mil, posso ter 5 mil de folha e 20 mil de outras despesas correntes. Então, eu vou poder separar depois o que é cada um. Não, agora ali nesse caso aqui, desse projeto, que a gente está fazendo o exemplo, é tudo outras despesas correntes. Todo o meu projeto é outras despesas correntes. Entendeu? Vamos supor que o meu projeto tivesse 20 mil de despesas correntes e 5 mil seria folha. Então, ali eu botaria 20 mil e eu abriria lá, folha com o pessoal, 5 mil. O de vocês, como tu está falando para mim agora, é o valor total do projeto de vocês. Beleza? Um item, agora aqui, sim. Tá? Nesse primeiro. Tá vendo que eu coloquei todas as despesas numa só, 25 mil. Agora eu vou dizer desses 25 mil, o que é cada uma. Aqui, itens da despesa. Volta lá. Não, só concedente, tá? Olha lá, ó. 25 mil, eu vou incluir agora quais são as despesas desses 25 mil, tá? Eu vou incluir cada despesa agora separada. Ô André, vai devagar. Olha lá, ó.
A apresentação de dança. Agora eu vou separar naqueles 25 mil. Pessoal, fiquem tranquilos que hoje esse treinamento vai ficar gravado, depois a gente vai deixar disponível, vocês vão poder rever, fiquem tranquilamente, tá bom? Deu? Então, olha lá, ó. Dos 25 mil, eu já disse que 12 mil é com apresentações de dança. Certo? Professor para oficina. Um por um. Agora é um por um. O que vocês tiverem de despesas, vão colocando ali, tá? O valor total dela, o valor total. Isso, tá? Não, agora não. Ô, André, tu tem que... Isso, agora tu vai ter que... Tu botou lá... Ah, beleza. Pode falar. Não, pode ir, tá certo. Fecha aí pra mim. Então, olha lá, ó. Tá vendo? Tenho 4 despesas. Sobe um pouquinho. A apresentação de grupos de dança, 12 mil. Professor para as oficinas, 5 mil. Caixa de som para apresentação de oficinas. Aí eu vou botar aqui, aí a gente vai pagar uma locação. Eu poderia escrever locação de equipamento de som, né? Produção de vídeo interativo para as redes sociais, fechou 25 mil, que é o valor do meu projeto. Enquanto eu não fechar o 25, que é aquele lá no comecinho, quando eu falei da cota, que é o valor que eu disse agora, que era outras despesas correntes, que é 25, enquanto eu não salvar todas as despesas, ele não vai deixar eu finalizar. Se eu botar mais, ele vai dizer, o valor passou. Ou ele dizer, o valor não está, ainda faltam colocar despesas. Entenderam? Então é importante, volta lá para mim de novo naquela tela, André, por favor. Lembra que eu falei da prestação de contas? A gente não vai falar sobre isso agora. Mas quando eu for pagar o professor de dança, eu vou pegar a nota fiscal, vou buscar esse item que eu previ lá, 12 mil. Vou buscar item, coloco a nota fiscal, coloco o comprovante de pagamento, fechei, boto o outro, fechei. Eu só vou fazer a prestação de contas é muito mais simples. Você só clica e fecha e envia. Tá? Deu aí, André? Então... Vamos lá. Só queria complementar um detalhe. Olha só. Vocês podem ver aqui, ó, que todas as etapas, somente a parte de cima, vou mostrar aqui melhor, peraí. Ele é dividido em 3 etapas. Somente a parte de cima vocês irão preencher. A parte do meio aqui é onde o sistema irá gerar a documentação já para vocês. E aqui já a parte de que finaliza. Né? Como vocês podem ver, antes estava tudo com um cadeado, agora está com um lápis aqui. Então, quer dizer que todas as etapas anteriores já foram finalizadas. Somente quando tiver tudo verdinho, que é a próxima etapa que vai ficar disponível, tá bom? Então, fiquem bem atentos quanto a essa questão. Porque sempre me questionam, por que o cadeado não está aberto? Por que eu não consigo? Porque sempre tem alguma etapa anterior que ainda está em aberto. Então, sempre se atentem que, para abrir a próxima etapa, tem que estar todas as anteriores finalizadas. Plano de trabalho, só clicar aqui, ali ele já gera automaticamente, tá? Todas as informações que vocês preencheram, etapa por etapa, tá tudo ali, tá? Aqui nessa parte vai aparecer um QR Code, depois quando vocês finalizarem aqui não aparece, mas depois quando vocês apertarem gravar aqui, como responsáveis por esse projeto, ele vai gerar já um QR Code com uma assinatura digital de vocês. Não há necessidade de pedir a assinatura do GovBR, nada desse jeito. O próprio sistema já cria a sua própria assinatura digital, tá bom? Ele vai questionar se você deseja assinar, é só clicar em assinar o documento de forma eletrônica, tá? Se você quiser assinar de forma manual, você também pode, depois você digitaliza lá dentro, tá bom? Ou se você é uma outra, que não é o caso de vocês, né, mas acredito que muitas outras pessoas pode necessitar, alguma pessoa pode estar assinando, mas não é responsável pela entidade, é só clicar em não assinar. Mas se você for responsável pelo projeto e poder assinar, é só clicar em assinar o documento de forma eletrônica, tá bom?
Porque nós temos situações em que a entidade tem alguém do administrativo que elabora o projeto. Ela é responsável pela elaboração de todo o projeto, quem assina é o presidente. Entendeu? Então, ela fez uma assistência social, fez o projeto para a entidade e tal, ela vai assinar e talvez depois o presidente assina também, tá? Por isso que ela está perguntando. E ali o QR Code que o André falou. Agora, o próximo é a situação da assinatura adicional. Não sei se é o caso de vocês, né? Se precisa ou não. Acho que provavelmente não, tá? E aí só faz uma pergunta ali, né, André? Isso mesmo. Só clicar em concluir. Concluir etapa. Ali agora, então a gente fechou o plano de trabalho, tá? Ele está pedindo para emitir, né? Para concluir a etapa de trabalho, você precisa emitir o plano. É isso. Sim, quer dizer que você tem que entrar dentro dele, aperta em... por exemplo, vou reabrir aqui. Ó, está aqui. Vou reabrir a etapa, vai ficar para fazer ainda. Ó, pode ver que está com lápis. Você tem que clicar em gerenciar, aí vai abrir o plano de trabalho lá dentro. E aí você vai verificar tudo que você lançou. Aí você vai ler o seu projeto, ver se está tudo que você pensou, ler novamente, é isso mesmo, está ali, está tudo que eu queria, informação, está tudo lá lançado. E aí tem você vai gravar. Em gravar, senão ele não vai permitir. Ó. Somente com esse... Ele vai te permitir. Porque é a garantia de que você visualizou o seu projeto, tá? Coloque em assinar de forma eletrônica e aí já está finalizado. Mostra e abre para mim, André. Abre ali se tiver assinatura, porque tem gente aqui que não precisa, mas, sei lá, alguém pode querer uma assinatura adicional. Volta ali para mim um pouquinho, André, por favor. Mostra o plano de trabalho de novo ali. Abre bem ele. Vocês lembram que a gente tinha aquelas informações adicionais, né? Tá lá, ó. Volta, desce, pode descer, descendo. Desce. Contrapartida, tá vendo? 7. Se vocês tivessem escrito outra coisa, ia estar 8. Tudo que vocês, cada título, o que vocês escreveram, cada título que vocês escreveram. Tá? Então ele fica depois um documento único, tá? Aí você verifica se quer assinatura adicional, se não, só concluir a etapa, tá? Agora vocês vão colocar aqueles anexos. O portfólio, as fotos, todos aqueles anexos que estão pedindo no edital, estão aqui nesses anexos, vocês têm que colocar um por um, tá? Ó, tá aí a relação. O xizinho quer dizer o quê? Que não foi colocado ainda. Isso quer dizer que não foi colocado, não foi preenchido e está pendente, e é obrigatório. Se tiver um azulzinho, como esse caso aqui, ó, quer dizer que é opcional. Ele vai deixar concluir sem precisar colocar nada dentro, tá bom? Então vocês vão em cada um desse item, clica nele, faz a gente não vai conseguir finalizar, né, André? Porque senão vai demorar, né? Sim. Clica, abre um e coloca um documento aí. Não sei se eu consigo. Eu vou conseguir colocar. E o Word, o PDF e JPEG também, né? Sim. Onde é que vocês indicam anexar as imagens? Exatamente nessa parte aqui mesmo. Todas as imagens, até mesmo a apresentação de projetos de vocês que vocês já fizeram. Só um pouquinho. Tem ali, ó, outros documentos. Abre lá de novo, André, por favor. Fica aqui nessa parte de anexação em conferência de documentos. Tá vendo ali, ó, outros documentos, Marcelo? Se nenhum desses campos corresponder ao que você deseja inserir, aí coloque em outros documentos. Quando você vai colocar assim, você quer colocar um relatório adicional de um projeto que você já executou, que foi bem executado, qualquer informação, qualquer documento, você pode colocar ali. Você vai botar o título e anexo o documento. Coloca o título, anexo o documento, tá? Nesse arquivo, todos esses anexos só pode somar 20 MB, é isso? Não entendi. Cada arquivo, cada um desse aqui é 20 megas, tá? Não, inclusive você pode, se você tem um portfólio grande, deu 50 megas, vamos supor. Comprime,
Não, mas às vezes não deu, você pode botar portfólio 1, complemento portfólio 2, um outro arquivo, entendeu? Pode botar dezenas de imagens que tu quiser, só que cada um deles tem que ter um máximo de 20 megabytes. Alguma dúvida ficou referente à parte de anexação de arquivos? Não? Acho que é tranquilo aí, né? A gente não vai... Pode quantos que você quiser, tá bom? Não, cada item é um arquivo, né? Ou não? Isso, mas você pode, né? Por exemplo, no portfólio tem um campo aqui descrito, por exemplo, portfólio artístico do proponente. Se você quiser colocar 10, 20 arquivos, fique à vontade para incluir ali dentro. Deixa eu te mostrar tá aqui. aí. Por Estou exemplo, falando. Então, cada item daquele pode ser colocado mais de um arquivo para cada item, tá? Vou mostrar aqui, só clique em carregar. Tem. Aí, assim, vamos supor, você não é MEI, você é pessoa física e não tem MEI. Ali está pedindo MEI. Você é obrigado a colocar um documento. Vai botar o quê? Uma foto sua, uma folha em branco escrito, não se aplica, documento não é necessário, alguma coisa assim. Tá? Uma outra dúvida. Eu consigo conferir o que eu enviei em cada um? Sim. Tem acesso? Confere? Sim. Mostra para ele onde é que ele vai ver o documento que ele anexou. Inclusive, anexou errado. Tira o documento, bota outro documento. Tá? Por exemplo, aqui, certidão negativa de débitos estaduais. Aí aqui embaixo já aparece, projeto modelo. Eu coloquei só um arquivo aqui fictício, tá? Mas aí vai aparecer aqui embaixo, tá bom? E aí você, se selecionar ele, você consegue visualizar, fazer o download, excluir, tá? Fica à vontade. Eu vou finalizando aqui. Pegar o segundo arquivo aí. Clica de novo ali, bota dois arquivos, André. Ele falou, André, rapidinho ali. Deixa eu ampliar aqui, peraí. Consegue ver ali, certidão negativa. Eu incluí 2 arquivos ali dentro que ficaram dentro daquela árvore ali. Então, você pode ver, pode anexar, excluir, fica à vontade, tá? E você pode ver aqui, ao você anexar, já fica com verdinho, indicando que já está concluída a etapa, tá bom? Depois que você finaliza, a gente não vai incluir todos os arquivos ali. Não, mas então ele vai botar todos ali, então. Vocês querem, a gente tem que lançar os outros documentos, senão eu não consigo finalizar. Tá? Mostrar as outras partes, então. Pode ser? Não. Ali é só, clicando ali é só para enviar. Aí só finaliza o processo e aí já vai gerar um documento, vai ser enviado por e-mail que você enviou o projeto para avaliação. Tá? Pessoal, outro detalhe. Referente a todos esses treinamentos, tem esse botão aqui, ajuda também. Pode auxiliar. Isso é importante. Vocês, aumenta isso. Quando você clica aqui, tem um QR Code, tem todos os treinamentos, manuais, tutoriais. Não é no tutorial isso. Tutorial. Você, por exemplo, elaboração de projeto e proposta. Tem toda a proposta, no caso de vocês, é sem planilha orçamentária. Vocês clicam aqui, tem todo o treinamento. Desde o início até o final. Tudo que eu estou ensinando para vocês vai ter aqui. Mostra um aí, André. Não seja objeto da proposta, elaboração do projeto. Já vai tudo ser destinado e aparecer aqui. Tudo da própria empresa. Pode ser que não seja voltado explicitamente para a lei de incentivo à cultura, mas ele atende toda boa parte do sistema, tá bom? Tem todos os vídeos passo a passo também, tá? E também o manual que a gente vai disponibilizar o link direto para vocês. Isso, e tá tudo dentro do sistema também. Se mostrar aqui, manual de elaboração de projetos. Ele sempre vai estar disponível. Quando vocês abrem a gestão de projetos tem manual aqui, tá bom? Tem o chat aqui, fica à disposição de vocês. Eles estão, é das 7 às Aí é direto com a empresa, tá? Aí a questão de, eu fui salvar e não consegui salvar. Aí ele vai dizer, o problema é ou do sistema, ou da sua internet, ou talvez você faltou clicar tal coisa, tem sempre alguém lá, né, em horário comercial, né, claro, né, para atender vocês, tá? E a Angela, ela cadastrou, né, a link lá no sistema Globo Gestão e botou um link direto no site da Fundação Cultural. Seria bom que agregasse esse PDF junto lá neste local? Sim, vou deixar claro ali também, tá? Inclusive, eu já pedi para fazer uma alteração no sistema de quando você entra no Gov Gestão, que você entra no edital,
tem assim... Abre lá para mim, André, por favor. A página do... Onde está o edital? Do InfoCidadão, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, entrando pelo site da Prefeitura de Itajaí, como você consegue acessar o nosso portal da transparência, tá? Se você clicar aqui no município de Itajaí, você consegue vir aqui, ó, geralmente está em chamamentos públicos, acessar link, só deitar aqui, aceita o risco. Geralmente isso é problema da própria prefeitura, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Aqui temos, ó, parte de... Quando você vem para baixo, ó, tem leis de incentivo. Você clica em lei de incentivo, aqui você tem o da Fundação Cultural. Só selecionar. Galeria de arquivos. É isso aqui que eu estava falando, que a gente vai abrir uma aba e dizer, ó, inscreva-se aqui, tá? Para ficar mais fácil também, tá? Não, talvez não vai ter agora, porque a gente não tenha tempo hábil. Mas a proposta é na galeria de arquivos e já ir clicar direto para você escrever o seu projeto, tá? Sim, vamos colocar aqui também, nesse galeria de arquivos, tá? Vai estar disponível aqui para vocês também. E eu vou conversar com a Ana para a gente fazer essa alteração dos anexos do edital também o mais rápido possível também, tá? Gente, eu agradeço, tá? Entendo toda a preocupação de vocês, também estou preocupado com isso, né? Para que vocês realmente, de fato, nenhum produtor cultural seja prejudicado. Reforçando aquilo que eu já venho falado, é que a gente tenha o maior controle do gasto do recurso público, tá? Por isso que a gente está implantando esse sistema. E bota lá para nós aquela tela lá do telefone. É isso aí, né? Aqui, ó. É que a maioria do pessoal que cuida do esporte já também utiliza o sistema. Então, quase todo mundo que ganha o esporte, eles já fazem parcerias ou ganham algum tipo de emenda parlamentar. E ele já utiliza esse sistema já faz uns 2 anos. Então, eles já também... Pode ser que eles foram convidados, né, Luciano? Mas aí eles também já têm um... Ali, ó. O e-mail da Controladoria Geral, controladoria-geral@itajaí. Tá aparecendo. Vai demorar um pouquinho? Telefone 3341-6140 e o WhatsApp 99682-1022.